graça do nosso Senhor, a compaixão do nosso Senhor, aguardando na nossa vida todos os dias a misericórdia do Senhor, né? Que a própria palavra do Senhor diz que a misericórdia dele é infinita. E é mesmo, porque se não fosse, nós não estaríamos aqui, né? Só estamos aqui mesmo pela misericórdia, pela compaixão do Senhor. E quantas pessoas acham que estão aqui porque são ou têm alguma coisa, ou porque conhecem alguém. Nós só estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Deus grande, Deus poderoso, Deus único, verdadeiro, maravilhoso. Como Deus é poderoso, como Deus é grande, como Ele é grande, grande é o amor, o perdão, a salvação. Como Ele é grande, grande é a misericórdia do Senhor. Recebe-nos, ó Deus querido, nesta manhã, iniciando a semana, nós optamos, nós preferimos começar a semana engrandecendo o Senhor, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, através da Tua Santíssima Palavra. Aceita-nos, Senhor, nesta manhã como adoradores, fala conosco. Nós precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento. A gente precisa entender as coisas, compreender as coisas. A gente precisa se dedicar um pouco mais às coisas que valem a pena. Porque a única coisa que nós vamos levar daqui é aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprende. É isso que nós vamos levar. O resto fica tudo aqui. Porque o saber, o aprender, né, vai fazer parte da nossa alma e do nosso espírito. O restante é coisas do corpo. E o corpo voltará ao pó. O corpo será corrompido, será consumido. Ajuda-nos então, Senhor, nesta manhã, entendermos as Tuas santas letras e crescermos na graça, no conhecimento, como servos do Senhor. Eu sei que tem muita gente nos ouvindo e que estão precisando de coisas nesta vida. Só o Senhor, tem coisas que só o Senhor pode fazer. Ninguém pode fazer. Essas pessoas já não têm mais nenhum tipo de capacidade para resolver, nenhum tipo de condição para resolver. Então eu clamo a Tua compaixão para todas elas e oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos marcar aqui hoje a ceia. A ceia será dia 28, sexta-feira. 28, sexta-feira, a ceia do Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, vocês são convidados aqui para participar da ceia. Eu faço questão que você participe. Se você
nunca participou da ceia com a gente, participe uma vez para você ver como é que é. Ah, eu não quero participar, eu só quero ver como é que é. Então veja, sexta-feira, veja como é que é a ceia. Não vou dizer que é diferente, porque a ceia não pode ser diferente daquilo que está na Bíblia, lá em Coríntios 11, né? A partir do versículo, acho que é 23. Não pode ser diferente daquilo. E você vai ver que a gente cumpre exatamente aquilo que está escrito ali. Participe. Sexta-feira, nesse horário aqui, a gente inicia a ceia, 10h15, né? E vamos até as 11 da manhã. Vamos abrir a Bíblia, Efésios capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Eu continuo com um problema aqui no meu retorno. Eu não acho que melhorou um pouco, mas está num ouvido só. Quero ouvir nos dois. Né? Ah, agora sim. Agora eu estou ouvindo o que eu falo. Porque falar e não ouvir é terrível, hein? Agora sim. Se abriu aí, Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós já vamos falar disso daí. Hoje a gente vai falar sobre doença espiritual. Tem a enfermidade física, tem a doença física e tem a doença espiritual. A maioria das pessoas são doentes espirituais, doentes no espírito. Vamos deixar claro aqui, porque eu sempre gosto, né, Jane, de deixar as coisas claras aqui. Senão, a Bíblia Sagrada não fala sobre doença espiritual. Não era um termo conhecido na época que a Bíblia foi escrita. Isso é um termo mais novo, doença espiritual. A Bíblia fala de doença espiritual de maneira metafórica. Entendeu? Você não vai, vou procurar lá na Bíblia doença espiritual. Você não, se você for aqui nas referências aqui, né? Você não vai achar esse termo, doença, a não ser que essas Bíblias aí, hoje tá, né? Alguém pode ter mudado um escrito aí, colocado doença espiritual. Mas nos textos bíblicos, tanto do hebraico quanto do grego, e um pouquinho que tem do aramaico, não fala de doenças, não tem esse termo, não é que não fala, fala, mas não tem esse termo, doença espiritual. Porque a doença espiritual, ela é considerada uma insalubridade do espírito. O espírito do homem, ele fica sujo, contaminado, poluído. Isso que é insalubridade, né? E o que causa a doença espiritual? O pecado. Que coisa simples, ó. Então, todo mundo que peca, não se arrepende e não pede perdão, é um doente espiritual. E como a doença física enfraquece o corpo físico, a doença espiritual também enfraquece o corpo o corpo espiritual
enfraquece o espírito e também enfraquece o corpo físico. Então, o que a gente conclui disso? Que todo o incrédulo, todo aquele que não é salvo, todo aquele que não crê exclusivamente em Jesus como Senhor e Salvador e único intermediador entre Deus e os homens, são doentes espirituais. Por quê? Porque estão separados do Senhor, porque não têm um relacionamento único e específico e pessoal com Jesus Cristo. Aliás, a Bíblia não fala nem que eles estão doentes, a Bíblia fala que eles estão mortos. Por causa disso que eu sugeri que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 2:1. Porque se você ler aí Efésios 2:1, o que você vai ler? O que você lê? Você lê que as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. E é disso que a gente está falando. Da doença espiritual. Aí eu estou tratando como doente espiritual. A Bíblia trata como pessoas mortas. E até uma pessoa que é cristã pode estar espiritualmente doente. Ou uma pessoa que se identifica como cristã, pelo menos, né? Então, mas isso não é doença espiritual, o Edjalma. Isso não é doença espiritual, porque Elias era um cidadão crente. Ele ficou depressivo, ele teve uma doença emocional devido à pressão que ele estava passando. Isso não é doença espiritual. O crente, presta atenção, o crente fica espiritualmente doente quando ele vive em pecado, não confessa esse pecado, não abandona, obviamente, esse pecado e não cresce espiritualmente. Não é o caso de Elias, por exemplo, que você citou. Ali foi uma doença emocional. Ele estava debaixo de uma pressão violenta. Tanto é que Deus teve que socorrê-lo. Não foi ele que pediu perdão, porque ele não tinha pecado, na verdade. Deus socorreu Elias. Com comida, com água, não foi? Você conhece a história, então. Agora, o crente que peca e não se arrepende, não pede perdão, ele também é um doente espiritual. E isso impede as pessoas de crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Por que a Bíblia não fala em doença espiritual? Por que a Bíblia não usa esse termo? Porque a Bíblia, na verdade, os escritos bíblicos, eles promovem aquilo que faz o sujeito, o indivíduo, se enriquecer espiritualmente. E enriquecer espiritualmente é oposto àquilo que faz a pessoa adoecer espiritualmente. Por causa disso que ela não fala, porque ela se preocupa muito mais
em fazer com que as pessoas sejam adultas na graça e no conhecimento do Senhor. Então, o que a gente lê na Bíblia? Por exemplo, está lá em Provérbio 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Está falando o quê? Olha, aquele que tem o temor do Senhor não é que não peca. Peca, se arrepende, pede perdão, não vai querer pecar novamente. Entendeu? Por que ela não fala? Porque ela faz oposição às pessoas que vivem desta forma. E o provérbio 11, 19, por exemplo, vai dizer assim, livro dos provérbios, depois de Salmo ali, né? Provérbio 11, 19. Provérbio 11, verso 19. Quem é fiel viverá em retidão, mas quem procura o mal encontra a morte. Isso é verdade, quem procura o mal encontra a morte física e a morte espiritual também. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, é uma passagem muito mal utilizada também, né? Tem muitas denominações aí que dizem que as pessoas não devem fazer exercício físico por causa dessa passagem aqui. Eles entendem essa passagem. Não pode fazer ginástica, não pode jogar bola, não pode jogar vôlei, não pode jogar basquete, não pode fazer nada. Porque Paulo, mas não é isso que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo diz. O exercício físico é 1 Timóteo 4, 8. O exercício físico é proveitoso para pouca coisa. É só proveitoso para o corpo. Biblicamente, o corpo é que vai morrer, vai se decompor. Não está dizendo para você não fazer. Está dizendo que quando você compara o exercício físico, que só é proveitoso para o corpo, isso que você faz é proveitoso por pouco tempo, somente para o seu tempo de vida. É isso que não está dizendo para você não fazer, que não deve, não é nada disso. Né? Depois ele diz assim, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Quando a gente lê o complemento, a gente entende o que ele está dizendo. Então, não é que não é para fazer exercício físico, é bom, claro que é bom. Deve fazer caminhada, sei lá, o que você quiser fazer. Entende? O que você puder fazer. O Paulo não está dizendo, ele só está falando, exercício físico serve para o corpo. E o corpo, quanto dura um corpo? 80, 85, 90? Né? Poucas pessoas chegam a 90. Não é verdade? A piedade, essa é para a vida de hoje, para a vida futura, né? A piedade, a retidão e o temor do Senhor são os remédios para a doença espiritual. Entendeu? Você está entendendo isso que eu estou colocando? Porque às vezes eu não sei. Você é um doente espiritual, você é uma doente espiritual. Por quê? Mas eu sou cristão e não sei o quê. Então, mas o próprio cristão pode, se ele, por exemplo, não perdoa. O não perdoar
provoca uma doença espiritual. E está cheio de gente que não perdoa, mas não perdoa. Então a pessoa fica espiritualmente doente, pode ir na igreja, pode fazer campanha, pode encher a sacolinha, que nem diz o irmão aqui, o Jaico. Não adianta nada isso. Não adianta nada. Se Paulo diz que a piedade é proveitosa para tudo. Por quê? É para a vida eterna. Se você não perdoa, você está se condenando. Não, mas eu sei, tem coisas que são chatas mesmo, são terríveis, mas se Deus nos perdoa, você nunca fez uma coisa chata, terrível. O ódio, claro, já uma pessoa que tem ódio de outra. Ódio. Tem gente que é chata mesmo, né? Tem gente que é desagradável, tem pessoas que são deselegantes, mal criadas, né? Tem. Às vezes a gente não quer muita proximidade dessa pessoa, porque você chega perto, a pessoa já começa a soltar flechas em cima, ou você vai falar alguma coisa, você mal começa a falar, a pessoa já está... Isso não é ódio, vou evitar problema, vou evitar confusão. Agora, tem pessoas que até provocam o ódio na gente. Mas nós não devemos ter. Acabou. Mas não deve ter. Porque senão você vai ser um doente espiritual. Por exemplo, quem segue doutrinas erradas, ensinamentos errados, denominações que não são bíblicas, essas pessoas são doentes espirituais. Porque a Bíblia fala para a gente isso na carta a Tito, capítulo 2, versículo 1, está lá dizendo a importância da sã doutrina. Mas eu fui enganado. Você foi enganado porque você não lê a Bíblia. Você não toma conhecimento da Bíblia. Né? Hoje está aí, a internet está mais apinhada de gente fazendo isso, fazendo aquilo. É pastor do passinho. Tem gente que acha lindo, maravilhoso. Olha, que beleza, ele atrai pessoas. Não atrai ninguém, atrai quem? Os doentes espirituais. E como ele não tem a cura lá, porque ele mesmo é um doente espiritual, né? Porque a Bíblia diz assim que a gente não pode fazer as coisas que a gente fazia na nossa juventude. A gente deve... Quanta coisa errada nós fizemos na nossa juventude. Ou ninguém nunca fez. E aquilo ali, por favor, né? Faz favor, né? Aquilo né? Não sei se vocês já viram aí. Eu vejo tudo, ou quase tudo. Tudo que falam, eu vou lá, olho, escuto, vejo, para depois vir aqui e falar, opa, beleza, hein? Infelizmente, tudo que é novo não é bíblico. E se é bíblico, não é novo. Né? Então, o perigo do falso ensino é insalubre. Insalubre. Está lá em Timóteo, capítulo 1, versículos 3 ou 7. Por quê? Porque leva a pessoa a ser um doente espiritual. O doente espiritual pode até andar rindo aí, mostrando os dentes, com aquelas... Como é que chama agora? Dente. Agora todo mundo tem dente branco, mas branco. Os dentes não são brancos assim. Não são, os dentes não são assim.
Eu acho até feio, às vezes, a pessoa com aquele dente branco. Você olha para a pessoa, você só vê dente. É opinião. Faceta, o nome disso. A pessoa põe. É só uma opinião. Eu estou falando. Se você gosta, usa aquele dente lá que qualquer um vê que não é seu. Dente é dente, ó. Enfim, né? Então Paulo observa que o objetivo do ensino, né, é exatamente para isso, para tirar. Não, clareamento, tudo bem. Às vezes a pessoa toma muito café ou bebe vinho, são coisas que escurecem um pouco mais o dente. Hoje ninguém mais faz esse clareamento aí. Hoje põe a lente, isso, Edjalma, é lente, exatamente. Ou põe lente, ou tira tudo e põe aqueles dentes brancos, mas que você olha e você fala, não, isso aí não é dela. É que nem usar silicone, né? Você olha, você vê lá as nádegas de uma pessoa, você fala, não tem como você ter um negócio desse. Isso é silicone, né? Ou ver aqueles seios assim, às vezes fica um virado para cá, né? Enfim, a gente já mata o assunto, não é? Quer fazer, faça. Não estou dizendo, olha, veja bem, não confunda o que eu estou dizendo. A pessoa quer fazer aquele implante, tudo bem. Mas, né, escolhe uma cor de dente compatível com o ser humano, né? Por favor. Bom, e a boa consciência, como está lá em 1 Timóteo 1,5, né? É de uma fé sem hipocrisia. E Jesus fala sobre a doença espiritual, não usando este nome, este termo que eu estou usando. Jesus fala disso, mas está ruim esse som, gente, se vocês soubessem. Tem hora que melhora, depois some, eu não me ouço. Aí eu começo a querer gritar porque eu não estou ouvindo, e o problema não é o tom da minha voz, o problema é esse... Acho que é isso aqui que é para sei lá. Enfim, Jesus fala sobre isso num contexto bem espiritual. Abre aí Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Essa passagem está dizendo quando Jesus foi lá na casa do Mateus, cobrador de impostos, né? E foi jantar lá. Foi comer lá, não sei se foi jantar. Foi comer. E o pessoal começou a questionar Jesus, né? Não, como é que você vai comer na casa de um cara? Porque o Mateus era judeu. E ele cobrava imposto dos judeus, só que ele cobrava um pouco mais e ficava com a comissão. Entendeu? Hoje é feito isso, né? Entende? E aí Jesus foi lá um dia comer na casa dele, e o povo falava, não, você vai comer na casa desse safado aí, desse corrupto, deste ordinário, deste ladrão. O povo falou isso. Aí Jesus falou exatamente sobre a doença espiritual. E Jesus usa como exemplo do que ele está falando o médico. Ele diz assim, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores.
Ele está falando exatamente isso, da doença. O Mateus era um cara doente espiritual. Ele era judeu, ele era do judaísmo, ele dava lá o dízimo dele, ele fazia o sacrifício, ele fazia tudo. Mas ele, gatuno. E do próprio povo dele ele roubava. Ele roubava do povo. Né? Porque os cobradores de impostos já eram pessoas odiadas na época. Porque cobravam imposto. Eles eram judeus e cobravam e trabalhavam para o Império Romano. Então cobravam impostos do seu próprio povo. Então Jesus aqui ele se compara a um médico que veio para ajudar os doentes. Doente físico? Não, doente espiritual. Mateus era um doente espiritual que precisava de cura. Qual que era a doença de Mateus? O pecado. E Jesus era o curador. Jesus é o que pode perdoar o pecado e restaurar o doente espiritual. Agora, o sujeito que é doente espiritual, ele precisa se reconhecer como doente espiritual, porque o problema é que a pessoa nunca se reconhece como doente espiritual, né? Aí eu falei aqui do perdão. Quanta gente, porque ele não passou o que eu passei, porque ele não ouviu o que eu ouvi. A gente sempre tem algo para defender a gente. E aqui não é questão de defesa. Aqui é questão que precisa perdoar. Não tem jeito. Precisa perdoar. Precisa. Porque senão você vai ser um doente espiritual. E quero dizer para você, tá cheio de gente doente aí, do físico, dói aqui, dói ali, dói acolá, dói não sei aonde, tem essa doença, tem aquela outra doença, tem não sei o que, tem não sei o que lá, porque é um doente espiritual. E eu mostro isso para você na Bíblia. Perdão. Eu vou mostrar que isso a ciência já provou. Ciência já provou isso. Para quem é doido por ciência, né, a ciência já provou que grande parte das doenças são psicossomáticas. Então, o que quer dizer esse negócio aí? Quer dizer o seguinte, que ela começa aqui na cabeça, na mente, no emocional, e depois ela se espalha pelo corpo. Quando ela se espalha pelo corpo, ela se espalha como hemorroidas, sei lá, um monte de doença, agora não me vem nem nome de doença. Entendeu? É problema de circulação, problema de varizes, problema disso, problema daquilo, artrite, e vai por aí afora. Vamos ler na Bíblia? Aonde que está falando isso? No Salmo 32. Versos 3 e 4. Vou esperar um segundinho você abrir, porque isso você precisa saber. Às vezes o sujeito está todo entrevado, aí quando você começa a conversar com ele, você vê quanto ódio, quanta raiva ele tem dentro dele. O corpo, eu falei, uma pessoa aqui, sábado, o corpo é uma panela de pressão. Presta atenção. Este é um exemplo, não é meu esse exemplo, eu estou copiando, eu já ouvi isso aí de alguém. O corpo é uma panela de pressão. Você sabe que em cima da panela de pressão tem aquele pininho que fica virando, não é? Para sair o excesso da pressão que está lá dentro, senão explode a panela. Se aquele pininho tiver tapado o buraquinho,
o risco da panela de pressão explodir é grande. Entende? Por causa disso que tem aquilo, que ele vira, porque é o excesso que tem que sair de vapor que está lá dentro. O corpo é igual. Quando você fica com esse ódio, com essa raiva, né, isso vai fazendo mal para você. É úlcera, é não sei o que, é não sei o que lá. É claro, nem todas as doenças são motivo emocional, mas uma grande parte delas são. Abriu aí o Salmo 32, versos 3 e 4. Enquanto me calei, quer dizer, enquanto eu guardei tudo aquilo, meus ossos, olha só, se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque tua mão sobre mim de dia e de noite, meu vigor se esgotou, como o calor da seca. Mas é duro, viu, gente? Dia que é toda segunda-feira, né? Parece que segunda-feira nada, nem a aparelhagem aqui gosta de funcionar. Então, ele diz assim depois: quando eu confessei o meu pecado e não encobri minha culpa, está no verso 5. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aí Davi se alegra e se liberta, porque ele passa a ter saúde espiritual. Veja aí os versos 1, 2 e 11. Eu estou sem óculos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, cantai e jubilai, todos vós que sois retos de coração. Está aqui, ó. Reumatismo, quanta gente tem esses problemas todos, por quê? Porque está cheio de mágoa, de rancor, de ódio dentro do coração. Isso não faz mal para a pessoa de quem você tem a mágoa, o rancor, de quem você tem ódio. Não faz mal para ele, não. Só faz mal para você. E você passa a ser um doente espiritual. Você tem que botar isso para fora. Como é que eu boto para fora? Jogando esse ódio fora, perdoando o que precisa ser perdoado, acertando o que precisa ser acertado. E se não tem acerto também, então esquece. Esquece. Deus quer que nós sejamos espiritualmente saudáveis. Deus nos perdoa, então nós temos a obrigação moral e espiritual de viver o perdão que Deus nos dá e perdoar também. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Vamos fechar aqui que já está esgotando. Tem tanta coisa para falar disso. Porque a vontade de Deus, e todo dia eu falo isso, todo dia, e como a gente fala muito, as pessoas só ouvem, já nem não prestam muito mais atenção. Eu sei que é assim, né? Todo dia a gente fala aqui em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro 3,18. Né? A vontade de Deus é essa, que nós cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória na eternidade. Amém.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visite o meu coração, que o Senhor visite o coração de cada um dos irmãos e irmãs e detecte em nós todos tudo aquilo que precisa ser limpo, higienizado. Faça, Senhor, com que a profilaxia aconteça, a limpeza profunda aconteça em cada um de nós, para que todos aqueles que são doentes espirituais sejam curados, Senhor, ainda hoje, porque a gente pode fazer isso hoje, né? Receber as informações do Senhor e fazer a limpeza total em cada um de nós. Limpa, Senhor, limpa, ajuda-nos. Eu sei, Senhor, que tem pessoas que têm dificuldades em perdoar, em esquecer. Ajuda, Senhor, porque é um sofrimento que a gente não precisa ter. Cuida de nós, Senhor, neste sentido também. A minha oração é feita por mim, por todos os meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.